Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu venho conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de agosto. No mês de agosto eu li muita coisa legal, não li em grande quantidade, mas como eu já falei para vocês em diversas ocasiões, eu prezo mais pela qualidade do que pela quantidade de leituras. A leitura é para mim acima de tudo um prazer, então muitas vezes ler por obrigação, aliás, na maioria das vezes quando a gente lê por obrigação, a leitura acaba perdendo essa qualidade que eu prezo tanto, que é o prazer da literatura. Então vamos lá, vou contar para vocês quais foram os livros que eu li no mês passado, no mês de agosto. O primeiro livro que eu terminei de ler no mês de agosto, que vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre, é Outlander, A Viajante do Tempo, o primeiro volume da saga Outlander, da Diana Gabaldon. Eu iniciei a leitura desse livro em julho, passei o mês inteiro de julho lendo. Não é um livro curto, mas é um livro bem envolvente. Terminei agora no início de agosto. Já falei sobre ele em um vídeo específico sobre esse livro aqui no canal, então não vou me alongar, só digo para vocês que foi uma experiência muito boa. Gostei dessa saga que já estava na minha lista há muito tempo, então estava com as expectativas lá em cima, foi uma experiência diferente do que eu imaginava, mas mesmo assim valeu a pena. Eu falo sobre isso lá no vídeo sobre esse primeiro livro da saga, vou deixar aqui em cima, se você ainda não assistiu, clica aqui no card para dar uma olhadinha nesse vídeo. Outro livro que eu terminei no mês de agosto, já mais pro final do mês, foi Entre o Céu e a Terra, da Nora Roberts, que é o segundo volume da trilogia da magia. Eu escuto essa saga, essa trilogia em audiobook, mas eu também vou acompanhando nos livros físicos que eu tenho aqui em casa, que eu acho maravilhoso. Aliás, eu acho essas capas maravilhosas. Eu sei que saiu uma nova edição da Bertrand Brasil e as capas são diferentes, não acho as capas novas tão lindas como essas aqui dessa edição, e por isso eu gosto de ter esses livros junto para acompanhar a leitura tanto no audiobook quanto no livro físico. Esse então é o segundo volume, o primeiro volume se chama Dançando no Ar e foca em uma das três personagens principais, que é a Nell, na história dela, e nesse segundo volume nós acompanhamos uma outra personagem que é a delegada Ripley Todd, e ela é a mulher que personifica o elemento terra, por isso que se chama Entre o Céu e a Terra. E agora eu já comecei a leitura do terceiro e último volume, que se chama Enfrentando o Fogo, que acompanha a terceira mulher que fecha o ciclo e que personifica o elemento fogo. Vou falar sobre essa trilogia em um vídeo específico aqui no canal. Assim que eu terminar o terceiro volume, eu faço um vídeo sobre a trilogia completa aqui e falo para vocês sobre essa história dessas três mulheres que envolve paixão, amor, magia, encantamentos. É uma leitura bem leve e envolvente. Outro livro que eu li no mês de agosto foi o clássico A Mão e a Luva, do Machado de Assis. Esse é o segundo livro publicado do escritor carioca Machado de Assis. Você com certeza conhece Machado de Assis, mas talvez não conheça esse livro A Mão e a Luva. Ele não é dos seus romances mais conhecidos. Alguns críticos dizem que esse livro faz parte da primeira fase do Machado de Assis, a fase mais romântica, em contrapartida a uma fase mais realista, na segunda fase da sua carreira literária. Mas no vídeo que eu falo sobre A Mão e a Luva, eu converso sobre essa distinção que não é muito vantajosa e também sobre as principais características desse livro que me envolveu muito. Eu tive que ler esse livro para uma disciplina do doutorado sobre literaturas do século XIX, sou apaixonada por esse século, gosto muito de histórias que se passam no Rio de Janeiro do século XIX, e esse livro aqui me encantou principalmente pelo papel do narrador, que é um narrador nada convencional, super irônico e divertido, e a gente acompanha a saga da Guiomar, que é uma moça de origens humildes, mas que ascende socialmente na elite carioca, e ela tem que escolher entre três pretendentes que querem a sua mão em casamento: o romântico e sonhador Estevão, o ambicioso Luiz Alves, ou então o sem graça e devagar preguiçoso, mas com um título de nobreza, o Jorge. Então, se você gosta de histórias do Machado de Assis, muito bem escritas e que se passam no Rio de Janeiro do século XIX,
A Mão e a Luva é uma ótima pedida. Assista ao vídeo que eu fiz sobre esse livro aqui no canal, vou deixar aqui em cima no card para vocês darem uma olhada. E por fim, o livro que eu comecei também em agosto, mas que eu ainda não terminei, é o Van Rijn. É um livro em português sobre o pintor Rembrandt van Rijn, que foi um dos grandes pintores da Era de Ouro da Holanda no século XVII. Então ele se passa em Leiden, que foi a cidade onde eu vivi, então eu fiquei muito curiosa em ler sobre Leiden no século XVII, e também em Amsterdã e outros lugares. E foi uma época muito importante para a arte holandesa. Nesse momento viveram vários artistas muito famosos, como Rembrandt, Vermeer e outros pintores holandeses. Porém, eu estava com expectativas muito altas para esse livro, porque, como diz aqui em cima, diz o seguinte, uma citação do jornal The Times. Aqui estão, numa alquimia em forma de ficção, as paisagens, os cheiros, os sons e as cores da Idade de Ouro holandesa. Já fiquei muito interessada e com as expectativas lá em cima, mas, gente, esse livro é muito confuso. Eu ainda tô na página 154, a leitura tá se caminhando muito lenta, porque a autora Sarah Emily Miano fez um bom trabalho em reunir todo esse conhecimento, toda essa informação e documentação sobre a vida do Rembrandt, mas a maneira como ela estruturou o romance é muito complicada. Ela intercala trechos do diário do Rembrandt, ela intercala passagens em terceira pessoa que a gente não tem certeza sobre perspectiva de quem. Ela intercala também listas, por exemplo, de compras do Rembrandt, que precisa comprar tal tinta, pagar tal cliente, e aí ela intercala com como criar o pigmento azul. Então eu acho que ficou muito bagunçado no final das contas. Eu vi aqui atrás que ela ganhou, aqui sobre na orelha do livro, conta que ela ganhou um prêmio pelo projeto do livro. Van Rijn recebeu o Arts Council Writers Award. Então, eu acredito que o projeto estava muito bom, porque as informações que aqui estão são muito relevantes, muito interessantes, mas a maneira como ela juntou esse livro, estruturou essas informações no romance Van Rijn, me desapontaram. Bom, ainda falta mais da metade do livro para ler, então pode ser que eu mude de ideia, mas eu fiquei tão desapontada com algo que podia ser tão maravilhoso e que no fim é uma confusão e acho que uma vontade muito grande de inovar onde não precisa. Eu gosto desses livros que intercalam diferentes gêneros, como por exemplo o Drácula, que intercala pedaços de diário, letras, não letters, cartas, transcrições e gravações, mas é organizado de uma forma muito bem estruturada, o que faltou para Sarah Emily Miano. Mas mesmo assim eu vou continuar na leitura desse livro durante o mês de setembro, que já iniciou. Também estou lendo outros livros, mas não vou falar para vocês quais são. Vou voltar no próximo mês no vídeo sobre as minhas leituras do mês de setembro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber a quantas andam as minhas leituras, quais livros que passaram por mim nesse mês, quais foram as minhas impressões. E vocês, pessoal, o que vocês têm lido, o que vocês leram no mês de agosto, algo que vocês gostaram, vocês têm interesse em ler alguns desses livros que estão na minha lista das leituras do mês? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!